Esse negócio não sumiu. Conversa no Facebook logo que eu já compartilho e depois eu boto no Instagram. Aqui já comecei. Não posso ligar aqui. Eu não começo. Boa noite, irmãos. Já estamos começando o nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já estaremos aguardando só mais uns minutinhos e estaremos assim iniciando definitivamente o nosso culto de oração e estudo da Palavra do Senhor. Já estamos transmitindo nosso culto. Seja bem-vinda aí, senhora Roseni, Ivaneide. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom tê-las aqui conosco neste culto de oração e estudo da palavra. Convide aí outras pessoas para participarem conosco. Já estaremos iniciando assim o nosso culto para oração e adoração ao nosso Deus. Pessoal, que aparece. Vamos começar. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que neste momento se encontra conosco para adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Neste culto em que nós oramos, adoramos e estudamos a palavra do Senhor, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, acompanhando aí nos seus lares, onde quer que você esteja, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós queremos iniciar este culto desta noite, fazendo, como diz o nome do nosso culto, um culto de oração e estudo da palavra. Então nós queremos iniciar orando ao nosso Deus, buscando ao nosso Senhor, em prol da nossa pátria. Nós precisamos orar pelo nosso país, que está passando por situações complicadas e difíceis. Então nós estaremos buscando ao nosso Deus neste momento, em oração pela nossa pátria amada Brasil. Louvamos ao nosso Deus. Ó Deus de amor, de infinita misericórdia, Senhor bendito e amado, diante da Tua presença, Senhor, nós colocamos a nossa nação. Pedimos a Deus para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, daqueles que estão, ó Deus, no poder, que o Senhor dê sabedoria, dê, ó Deus, entendimento, livre-nos, ó Deus, da corrupção que existe naquele lugar, e mostra, ó Pai, que esta nação realmente é uma nação que serve ao Senhor, é uma nação que busca ao Senhor, é uma nação que tem Deus como Senhor. E Pai, neste momento nós clamamos pelo nosso presidente, clamamos, ó Pai, pelos nossos
deputados, senadores, pelos ministros, ó Pai, por todas as pessoas que servem a eles ali, pelo Supremo Tribunal, ó Deus. Toma, Pai, conta da mente desse povo, Senhor, para que eles possam ter o temor do Senhor. Que eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, que isso é o que falta aos nossos governantes. Há muito tempo, ó Pai, eles têm perdido o temor do Senhor. E nós pedimos, Pai, que a misericórdia do Senhor agora alcance cada um deles, onde quer que esteja. Também clamamos, ó Deus, pelos nossos governadores, pelos deputados estaduais, Senhor, pelas nossas assembleias, para que ali, ó Deus, seja decidido conforme a vontade do Senhor e não conforme a ganância humana, ó Deus, conforme aquilo que há, o pecado que há no coração do ser humano, mas que possa, ó Deus, realmente olhar para a população, olhar para as pessoas, para a necessidade, ó Deus, dos povos, das diversas classes sociais, ó Deus, e tomarem decisões conforme aquilo que beneficia a todos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelos secretários estaduais que têm tomado, ó Deus, as decisões neste momento. Clamamos, ó Pai, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos secretários municipais, ó Deus, pessoas que são servidores da população e que muitas vezes não olham verdadeiramente para a população e para aquilo que é a necessidade das suas cidades, dos seus municípios. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, misericórdia, Pai, e intervenção da parte do Senhor, para que nós possamos viver, ó Deus, dias melhores na nossa política nacional. Possamos, ó Deus, deixar de ver essa guerra, uma guerra infantil, ó Deus, uma guerra que não leva a nada, não leva a ninguém vai sair ganhando com isso, ó Pai. Nós clamamos para que a intervenção divina aconteça em nossa nação, para que a poderosa mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre os nossos governantes, para que eles deixem, ó Pai, de olhar para si mesmos e comecem a olhar verdadeiramente para a necessidade da população. Ó Deus, em especial nós queremos pedir ao Senhor, este ano, ó Deus, que é ano de eleição, é ano, ó Deus, em que nós elegeremos novos prefeitos, novos vereadores, Pai, que a população possa abrir os seus olhos e enxergar, ó Deus, tudo aquilo que tem acontecido, que não se dá, ó Deus, somente na esfera material, na esfera humana, mas também se dá na esfera espiritual, ó Deus, que são as potestades e os dominadores deste mundo. E nós queremos clamar, ó Deus, para que esta batalha seja travada pelo Senhor e que nós possamos escolher, ó Deus, pessoas que realmente vão nos representar, que vão lutar pelos direitos da população, que vão lutar, ó Deus, pelos direitos da nossa cidade, do nosso povo, e trazer, ó Deus, benefícios, desenvolvimento, ó Deus, alegria a esta população. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e haja, ó Deus, interfira com o Teu poder no governo da nossa nação, conduzindo, ó Deus, cada governante conforme a vontade do Senhor. Porque nós sabemos que governante nenhum assume o poder se não for colocado e autorizado pelo Senhor. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação. Haja, Deus, com poder e glória, haja com poder e majestade, Senhor, sobre o nosso povo. Muda, ó Deus, a realidade da nossa nação. Que pessoas cada vez mais possam buscar e procurar a face do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 324 do nosso cantor cristão. 324 do nosso cantor cristão. Hino 324, já tem algum tempo que nós não cantamos os nossos hinos,
Mas hoje nós vamos tentar e vamos, com instrumento ou sem instrumento, nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 324, Refúgio Verdadeiro. Um momento em que estamos vivendo de reclusão e muitas pessoas temerosas, nós precisamos lembrar que o refúgio que nós temos, o refúgio verdadeiro, é o Senhor, o nosso Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia no texto de Salmos, capítulo 121, e confiando nessa segurança do nosso Deus, o salmista, ele mostra para nós onde está o nosso socorro quando nós precisamos. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus é maravilhoso e é nele que nós temos a nossa
segurança, é nele que nós temos o nosso refúgio. Nós queremos fazer algumas comunicações rapidamente. Os irmãos que têm, seus dízimos, suas ofertas missionárias, nós precisamos alcançar o nosso alvo e, meus irmãos, já estamos perto de ultrapassar o nosso alvo. Então precisamos da sua ajuda, da sua colaboração para que o nosso alvo da oferta missionária, para transformar o mundo com a alegria de Jesus, precisa ser entregue e ultrapassado, e nós contamos com a sua colaboração. Já estamos bem perto de ultrapassar o nosso alvo para a glória do nosso Deus. Mesmo em meio a essa dificuldade toda, Deus tem sido fiel e a nossa igreja também. Então nós queremos contar com a sua colaboração. Tem seu dízimo, sua oferta, quer entregar? Liga para nós, nós vamos até você e receberemos a sua oferta. Como eu disse, nós estamos planejando uma sala de oração e nós estaremos em breve mandando para vocês algumas comunicações. Ainda não enviei essa semana porque tenho alguns outros compromissos que estarei cumprindo essa semana. Amanhã estarei pregando, participando do culto dos irmãos da Primeira Igreja Batista de Itabaiana, e na sexta-feira estarei participando de uma reunião ao vivo também com a Juventude Batista Sergipana. Então, meus irmãos, por isso eu ainda não enviei, porque nós precisamos de um tempo também para poder fazermos a nossa sala de oração. Mas eu não esqueci e eu conto com a sua presença para estarmos juntos, levantando um clamor ao nosso Deus. Nós vamos louvar o nosso Deus neste momento, vamos cantar e entoar louvores a Ele, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós vamos adorar o nosso Deus, mostrando a excelência do amor, da adoração que nós precisamos prestar ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Nós vamos louvar a Deus como um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim.
Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Uma adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Estamos em campanha de missões e precisamos mostrar, que nós temos um chamado de Deus, que está lá em Mateus capítulo 28, verso 29 e 20. Aquele chamado é para todos nós, e nós precisamos mostrar para as nações, mostrar para os povos, que Deus nos chamou para a sua grandiosa obra de testemunhar, começando aqui em nossa Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Tem um chamado. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às ondas, eu não estou só, te sinto aqui. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e Ele eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu quero ver assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. O vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e Ele eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe.
vamos orar mais uma vez, e este momento agora nós vamos separar para estar orando pelas nossas famílias. Maio é o mês da família e nós estamos nesse momento, agora mais do que nunca, vivendo em família, estando junto em casas com nossos filhos, com os nossos avós, tios, parentes. Então este é o momento de estarmos cada vez mais buscando ao nosso Deus pelas nossas famílias. E nós queremos clamar neste momento. E eu quero neste momento ressaltar alguns pedidos e agradecimentos. Queremos colocar diante de Deus um agradecimento que eu esqueci de falar aqui já alguns cultos atrás. Nosso irmão Wesley havia pedido, em vários cultos, em vários momentos, sobre a sua aposentadoria. E irmãos, Deus é maravilhoso e fiel. A aposentadoria do irmão Wesley saiu exatamente neste período para que Deus pudesse suprir todas as suas necessidades e mostrar como Ele é fiel. Então, se você ainda não acredita que Deus responde orações, creia, porque Deus responde. Está aí o irmão Wesley, nós queremos agradecer a Deus, e esse pedido que foi feito, e agora estaremos aí louvando a Deus pelas respostas. Também queremos agradecer pela recuperação do pastor Sócrates, que já está em casa com a sua família. Louvado seja o nosso Deus. Estaremos também agradecendo a Deus pela vida do pastor Sócrates. E queremos agradecer a Deus também pela fidelidade dos nossos irmãos. Irmãos, é motivo de louvar e engrandecer ao Senhor. Então nós queremos agradecer por esses 3 pedidos: pela aposentadoria do irmão Wesley que saiu, pela saúde do pastor Sócrates que já está recuperado e pela fidelidade dos nossos membros. E queremos clamar a Deus ainda pela vida do senhor José, que está ainda numa situação complicada no hospital. Pela Alice, meus irmãos, peça a Deus para que Deus também cure a Alice, para que Deus faça funcionar os seus rins perfeitamente. Uma criancinha de 6 e 7 anos e está ali passando por essa dificuldade já, ainda mais agora nesse período que nós estamos vivendo. Então ore pela vida do senhor José e da Alice. Também queremos clamar a Deus pelos nossos agentes de saúde e pelas pessoas que têm sido acometidas, infectadas por este vírus que tem assolado o nosso planeta. Então esses são os nossos pedidos pelas famílias, porque isso tem a ver com famílias, tem a ver com pessoas. Então nós estaremos orando mais uma vez, agradecendo a Deus e intercedendo pelos pedidos aqui feitos. Ó Pai querido e amado, Deus bendito, maravilhoso, diante do Teu altar e da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui para clamar, agradecendo, Senhor, de joelhos dobrados, clamando e orando pelo Teu servo. E agora nós vemos a resposta, Deus, a resposta do Senhor, resposta às nossas orações. Também queremos, ó Deus, louvar o Teu nome pela fidelidade dos Teus servos, por aqueles irmãos, ó Deus, que têm sustentado a obra do Senhor aqui nesta igreja, que têm sustentado a obra do Senhor aqui nesta localidade. Nós queremos, ó Deus, agradecer, porque estes irmãos são fiéis e o Senhor permanece fiel para com cada um deles. Se a bênção do Senhor, ó Deus, tem caído dos mais altos céus, é porque eles têm sido fiéis ao Senhor e ao propósito do Senhor. E nós queremos agradecer a Deus e clamar para que as mais ricas bênçãos dos céus possam inundar essas casas, inundar esses lares, transbordar, ó Deus, os celeiros dessas famílias, para que mais e mais, ó Deus, eles possam se dispor a ajudar o próximo, a ajudar, ó Deus, o avanço do reino do Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, todos aqueles que têm contribuído com a obra missionária. Ó Pai, falta tão pouco para a gente poder ultrapassar o nosso alvo, mas como gostaríamos, ó Deus, de dar muito mais para que a obra missionária possa avançar e continuar avançando até os confins da terra. Ajude-nos, ó Deus, a ser uma igreja missionária, uma igreja que dobra os joelhos, que clama, ó Deus, uma igreja que contribui, uma igreja que envia obreiros para o campo. Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso agradecimento ao Senhor que tem agido no nosso meio. E desde já clamamos também, ó Deus, pelos pedidos aqui colocados também, sobre a vida da Alice, ó Deus, tão pequenina, já passando por um problema
tão complicado, ó Deus, e nós clamamos, Senhor, para que a mão do Senhor, o Senhor vai agora, opere, ó Deus, ali o milagre do Senhor, opere, ó Deus, a ação do Teu Espírito, para que aquela situação, aquele quadro, ó Deus, venha a ser revertido para a glória do Teu nome, e aquela família possa ver, ó Deus, a luz do Senhor brilhar naquele lar. Também pedimos, ó Pai, pela vida do Senhor José. Não sabemos o propósito do Senhor para a vida dele, mas neste tempo, ó Deus, nós cremos que o propósito do Senhor é que ele tenha comunhão íntima com o Senhor e ele busque cada vez mais ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor também visite ele ali naquele leito de hospital. Visite, ó Pai, e também trabalhe na vida de sua família, para que possam também buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos agentes da saúde, enfermeiros, médicos, cirurgiões, ó Deus, todas as pessoas, anestesistas, instrumentistas, ó Deus, serventes, faxineiros, todos aqueles, ó Pai, que estão agora envolvidos dentro dos hospitais, dos postos de saúde e que têm trabalhado, ó Deus, colocado a sua vida para atender os outros, ó Deus, que têm sido acometidos deste mal que tem assolado a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor, pedimos, ó Deus, o livramento do Senhor e pedimos, ó Deus, a cura também para todos aqueles que tenham sido acometidos dessa enfermidade. Também, ó Deus, pedimos pelos familiares, para que o Senhor proteja aqueles que precisam sair às ruas, ó Deus, que precisam estar no meio da população, tendo contato com outras pessoas, que o Senhor proteja os seus familiares, proteja, ó Deus, aqueles que estão em casa, quando esta pessoa regressar e voltar para o seu lar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos neste momento, para que a bênção do Senhor venha sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém e amém. Abra sua Bíblia, nós vamos dar prosseguimento à nossa mensagem sobre a mutualidade cristã, que nós temos feito os nossos estudos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, na verdade, né? Carta de Tiago, no capítulo 5, carta de Tiago, no capítulo 5, e nós vamos ler o verso de número 9. Carta de Tiago, no capítulo 5, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Vou ler em outra versão da Bíblia, a versão NVI. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Na vivência, meus irmãos, dentro do corpo de Cristo, muitas vezes somos tentados a formular julgamentos, promovendo com isso discórdias e quebra de relacionamentos na igreja. Infelizmente, essa é uma coisa que temos que conviver diariamente dentro do corpo de Cristo. Perdemos amizades especiais por não sermos capazes de guardar com paciência um momento adequado para emitirmos qualquer palavra em respeito a outra pessoa. Não sabemos o momento certo, a hora certa de falar, e isso prejudica e tem prejudicado o corpo de Cristo em muito. Perdemos o prazer da vivência com o outro pelo fato de termos sido apresentados no emitir uma palavra que foi entendida como ofensiva, por ter sido precipitada. Quantas vezes nós somos acometidos disso, de perdermos uma vivência comunitária com os irmãos por termos utilizado no momento errado, na hora errada, uma palavra que não era para ter sido dita. Isso acontece frequentemente em nossas igrejas.
Somos desafiados, meus irmãos, a estar buscando todo o tempo dentro do corpo de Cristo a harmonia necessária, a partir da premissa de falar no tempo certo e esperar o máximo que puder antes de falar qualquer coisa a respeito do nosso irmão. Esse é o nosso desafio como igreja. Precisamos exortar os irmãos, como eu já falei aqui várias vezes, precisamos exortar os irmãos. Isso é bíblico. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Mas nós precisamos saber o momento certo e a hora certa de podermos expressar a nossa opinião, de podermos falar algo que realmente venha edificar a vida dos nossos irmãos. Somos desafiados também a entender qual seja o tempo certo e esperar o máximo que puder, meus irmãos, antes de falar qualquer coisa a respeito dos nossos irmãos. Somos desafiados a entender o tempo certo, a forma adequada, e a palavra precisa ser pronunciada. Não podemos chamar a atenção dos nossos irmãos de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos ter tato, precisamos saber o momento certo, a hora certa e a palavra certa com a qual nós iremos exortar, para que ao ser feito isso, possa promover a edificação do corpo, provocar mudanças e agregar novos valores como parte do crescimento do todo no corpo e ser instrumento de graça e de vida aos irmãos. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Esse é o maior desafio que nós enfrentamos hoje, é o de levar uma palavra certa, adequada, na hora, no momento certo, na hora exata. Porque muitas vezes nós falamos na hora que não devemos, usamos na hora que não devemos usar, e isso fere as pessoas. O corpo de Cristo, meus irmãos, é algo que precisa ser unido, precisa estar junto, e para isso não podemos falar mal uns dos outros. O texto da palavra de Deus, em Tiago 5, no início do verso diz, verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não reclamem, não discutam. Tiago, meus irmãos, ele inicia esse versículo com uma expressão em tom bem coloquial e paterno. Olha como é que Tiago inicia o texto falando com os irmãos. Irmãos. Ele usa a expressão irmãos para poder amenizar a situação, para poder dizer: eu estou com vocês, estamos juntos. Nós somos do mesmo time, jogamos, vestimos a mesma camisa. É interessante, meus irmãos, observar que anteriormente no texto, o apóstolo, ele tratava do assunto da perseguição e da volta de Cristo. Tiago estava falando com aquela igreja o seguinte: vocês estão passando por dificuldades, perseguições, muitos irão morrer, mas lembrem-se, Cristo está às portas, Ele está voltando, Ele já está próximo. Tiago estava falando isso com a igreja e de repente, do nada, Tiago entra num outro assunto. Tiago começa agora a falar de outra coisa. Ele começa a exortar os irmãos, ele começa a chamar a atenção, dizendo: irmãos, não se queixem uns dos outros. O assunto agora, meus irmãos, passa a ser sobre a murmuração. E olha como é que é interessante observar, segundo o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, a opressão sofrida pelos crentes alterou seus temperamentos, levando então Tiago a exortá-los para que a amargura vivida pelos oprimidos não voltasse contra eles mesmos. Uma pessoa amargurada, oprimida, em perseguição, ela pode levar esse sentimento a ferir outros. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e analisar por que a minha vida é tão amargurada.
Por que eu tenho tanto rancor, tanto ódio, tanta raiva dentro de mim? Algo está acontecendo e esse sentimento faz com que eu vire um porco-espinho. E o porco-espinho, vocês sabem, é aquele bichinho bonitinho, lindo, maravilhoso, mas que você chega perto dele, ele te espeta. Ele te espeta, ele não consegue ter pessoas próximas dele. Porque é um ser que foi criado para isso, aquilo é uma autodefesa. E Tiago está chamando a atenção da igreja lá, exatamente por causa disso. Ele está dizendo: meus irmãos, vocês estão passando por perseguição, e isso está afetando a mente e o temperamento de vocês. Então, prestem atenção, porque isso está causando uma certa amargura, isso está causando um certo sentimento em vocês, que está ferindo os outros, está ferindo aos seus irmãos. Tiago, então, meus irmãos, passa a exortá-los para que a amargura vivida pelos oprimidos não voltasse contra eles. As pressões e as dificuldades sofridas pelo corpo de Cristo podem produzir uma necessidade de se queixar. Quando nós passamos, agora estamos vivendo um momento de dificuldade, estamos vivendo um momento que foge do nosso controle. Isso pode trazer a nós mudanças de temperamento, mudanças de comportamento, e podemos, diante disso, passar a agredir pessoas sem mesmo sabermos o que estamos fazendo. Agredir com palavras, com mensagens, porque nós estamos nos sentindo oprimidos, amargurados, pressionados, e aí começamos então a atingir os outros por causa da nossa pressão. E Tiago está dizendo exatamente para a igreja isso: as pressões e as dificuldades sofridas pelo corpo de Cristo podem produzir uma necessidade de se queixar, de falar mal, de reclamar. Nós precisamos nos avaliarmos, meus irmãos. Isso causa quase que um desabafo. As pessoas estavam usando disso para uma forma de se desabafar. Está precisando de aconselhamento, está precisando de um ouvido? É só chegar e falar: meu irmão, eu estou tão amargurado, deixa eu conversar. Não me responda nada, eu só quero que você me ouça. E fale aquilo que está te incomodando, mas não fale mal, não se queixe de outra pessoa, não jogue a culpa para outro daquilo que você está vivendo. Tiago mostra isso claramente para os irmãos: não coloquem a culpa nos outros daquilo que vocês estão vivendo. Portanto, meus irmãos, se este é o objetivo da reclamação, estiver distante ou inacessível, o espírito da queixa pode ser canalizado para os de casa. Quando o nosso objetivo, quando o nosso alvo de queixa, ele não está perto de nós, muitas vezes nós nos queixamos para os de casa, e isso serve para a mesma igreja, mesmo ambiente, como também serve para aqueles que estão dentro da nossa casa. Você já parou para pensar porque muitas vezes membros da sua família que moram dentro da mesma casa não tomam uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Pode ser que você, como crente em Cristo, está vivendo uma situação e o alvo da sua queixa está tão distante de você que você solta, vou usar a expressão popular, você solta os cachorros para aqueles que estão em casa. E aí essas pessoas que estão em casa, elas vão ouvir as suas queixas, vão ouvir o seu desabafo e vão dizer: eu não quero ser crente, se for para ser crente igual o fulano de tal, que aquela pessoa está pronunciando. Eu não quero ser esse tipo de crente, eu não quero viver esse cristianismo, eu não quero viver isso, eu não quero isso para a minha vida. Se eu for crente, eu quero uma vida diferente, agora viver isso daí, eu não quero. E acabamos fazendo isso, meus irmãos, canalizando tudo para a nossa casa, produzindo assim então inquietação. E como eu disse, essa canalização pode ser para minha casa mesmo, pessoal, meu lar, esposa, filhos,
e quem mais morar comigo, mas também pode ser para minha casa, a igreja, corpo de Cristo, onde nós também vivemos como família. Se o alvo das minhas queixas é uma pessoa que está distante de mim, que eu não tenho tanto contato, eu posso usar isso para falar para outra pessoa que está próxima de mim. E é isso que Tiago está repreendendo. Tiago está dizendo para nós: irmãos, não façam isso, não se queixem uns dos outros, não se queixem, não deixem esse sentimento mal tomar conta de vocês. Veja o sábio conselho de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, verso 31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Paulo é sincero à igreja de Éfeso e diz: vocês querem viver bem? Livrem-se de todos esses sentimentos, aliviem a sua vida, limpa, bote o seu fardo em Jesus, pegue um fardo leve, deixe de carregar essas coisas. É isso que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. No meio do povo de Deus, meus irmãos, não pode haver lugar para a difamação, a degradação moral do outro. Isso é carnalidade. E a igreja não pode viver na carnalidade. A igreja precisa viver em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para o conceito da palavra falar, nós vemos que ela expressar-se oralmente, dizer, proferir, conversar, articular palavras. Mas quando ela se junta ao substantivo masculino mal, ela apresenta um conceito um pouquinho diferente, que diz o seguinte: proferir juízos a respeito de alguém de modo malicioso, com o intuito de influenciar a opinião de outros contra essa pessoa. Esse tipo de sentimento, meus irmãos, não pode existir no meio do corpo de Cristo. Não podemos falar mal uns dos outros. Como irmãos, uma vez que bem disse Tiago, precisamos evitar o ato de dizer palavras contra aqueles que estão ausentes e não podem defender-se. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E a palavra de Deus diz que nós não somos juízes de nada. Não somos juízes de nada. Quando se é impiedoso, meus irmãos, na crítica para com o irmão será colocado em uma posição difícil e, consequentemente, haverá motivos de queixas uns contra os outros. Muitas vezes somos tentados a formular concepções, primeiro, no momento em que vemos o outro. Você já viu isso? Várias vezes, pessoas, quando me conheceram pela primeira vez, me viram pela primeira vez, acharam que eu era uma pessoa metida, arrogante, seletiva. Eu já ouvi isso tudo. Nariz em pé, empinado, metido. E eu falei: gente, eu sou assim. E depois as pessoas me conheciam e falavam assim: nossa, você é completamente diferente daquilo que eu imaginei. Sabe por quê? Porque nós temos o defeito de muitas vezes fazermos pré-julgamento das pessoas. Isso é uma coisa que nós precisamos nos livrar. Quer conhecer a pessoa? Chame ela, converse, se apresente, deixe que ela se apresente para você. E aí eu pergunto para você: como vencer essa fraqueza? Como nós podemos mudar isso dentro do corpo de Cristo?
Quantos visitantes, meus irmãos, entram aqui na nossa igreja, na nossa casa, e nós não recebemos bem porque fazemos pré-julgamento das pessoas. E quantas vezes as pessoas entram em nossa casa, entram em nossa igreja e também fazem pré-julgamentos de nós, porque nós agimos de forma na qual essas pessoas imaginam que nós somos. Eu já ouvi de pessoas dizerem aqui que nós somos uma igreja nariz em pé. E aí? Nós precisamos mudar essa realidade, precisamos ser uma igreja acessível às pessoas. Como vencer essa fraqueza? Mudando, avaliando-se a si mesmo. O texto da palavra de Deus ainda nos diz o seguinte: não dar lugar a julgamento. Não podemos deixar que o julgamento tome conta de nós e que nós julguemos uns aos outros, porque isso é papel de Deus. No caminho do povo de Israel pelo deserto, meus irmãos, por diversas vezes que houve murmurações no meio do povo, Deus trouxe punição devida a essas atitudes. E isso, meus irmãos, é algo que precisamos recordar. Quando o povo caminhava pelo deserto e que murmurava, Deus trazia castigo. Deus trazia algo com aquele castigo, para cessar com aquilo. Se no meio da igreja, do corpo de Cristo, existir murmurações, Deus vai agir da mesma forma. Deus vai pesar a sua mão. Deus pune o espírito de murmuração. Trazendo recordação a este fato, é que Tiago apresenta para nós então essa frase: para que não sejam julgados. Tiago está recordando agora o povo lá, vocês se lembram lá no deserto? Vocês querem ser punidos por Deus? Não querem? Então não julguem uns aos outros, não tragam murmuração uns para com os outros. Portanto, meus irmãos, não nos coloquemos debaixo de juízo, Portanto, não nos coloquemos debaixo de juízo, queixando-nos uns aos outros. Não podemos ficar nos queixando uns aos outros. Segundo Russell Shambly, a pessoa censuradora, ela é um elemento danoso e não construtivo. E, visto que destrói ao invés de edificar, está sujeito a severo juízo de Deus. Prestou atenção nessa palavra de Russell Shambly? A pessoa censuradora, a murmuradora, aquela queixadora, é um elemento danoso, é uma erva daninha, é algo que vem para prejudicar e não é construtivo, ou seja, não serve para edificar. E visto que destrói ao invés de edificar, está sujeito a severo juízo de Deus. Irmãos, tomemos conta de nossa vida, não nos preocupemos mais com a vida dos outros. A cada um prestará conta diante de Deus daquilo que faz ou deixa de fazer. Preste você conta daquilo que Deus confiou a você. Isso é o que nós precisamos fazer. A experiência com Cristo, meus irmãos, ela deve levar a nós cristãos a não usar indevidamente palavras que venham expressar maledicência em relação ao outro. Se nós fomos transformados por Cristo, nossa vida mudou, nova criatura somos. Não podemos deixar esse tipo de sentimento transformar a nossa vida e o nosso ministério. Repare no conselho dado pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus 7, 12, Jesus diz o seguinte para nós: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas te agradem? Agrade a elas primeiro. Você quer que as pessoas façam o bem para você? Faça o bem primeiro. Haja você primeiro com esse sentimento. Não espere que os outros façam. Parta de você, seja a iniciativa sua. Depois você verá o resultado. As pessoas também agirão da mesma forma.
palavras do nosso Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, o conteúdo da crítica que possa ser feita a alguém deve ser recheado de gentileza, para que seja evitada ferida ou ruptura de relacionamentos. Toda palavra que nós devemos falar deve ser moderada, para que nós não venhamos ferir ninguém, para que nós não venhamos afastar ninguém, mas sim agregar e edificar a vida do próximo. Observe o que o sábio Salomão escreveu no seu livro da sabedoria. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Salomão dá um conselho extraordinário. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha que conselho maravilhoso que Salomão nos dá. Quando nós falamos com palavras calmas, quando nós agimos com calma, isso faz com que a fúria seja desviada. Mas quando nós falamos com rispidez, com ignorância, com raiva, isso suscita a ira nas pessoas. Ninguém, meus irmãos, foi colocado como juiz do outro para que possa emitir preconceitos ou atos de julgamento. Ninguém foi colocado como juiz. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios 4, 5. Diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Segundo o argumento apresentado por Paulo, meus irmãos, aos Coríntios, cabe ao Senhor julgar. Não é papel meu, não é seu. O julgamento pertence a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Ele sabe a forma como eu estou agindo e a minha postura. Então Ele é que vai julgar a ricos e pobres, a grandes e pequenos. Todavia, meus irmãos, antes fomos colocados uns perto dos outros para nos ajudarmos mutuamente. Cristo nos colocou como parte do seu corpo, a fim de que nós pudéssemos encaixar uns nos outros e ajudar-nos mutuamente. Se tivermos que expressar qualquer julgamento ou ato de censura, façamos-lo com paciência e no intuito de restaurar e nunca de meramente depreciar o outro. Nós precisamos agir de forma que nós levantemos os nossos irmãos e não que a gente faça com que cada vez mais eles se afundem em depressão, em angústia, em amargura dentro de si mesmos. Nós, como igreja, precisamos levantar as pessoas, erguer as pessoas e não afundá-las. Olha o que diz Russell Champlin: visto que a vinda do juiz está próxima, podemos deixar com segurança nas mãos dele todas as questões pertinentes ao juízo. Sabendo, meus irmãos, que Jesus está às portas, que ele virá, como Tiago diz aqui no final do seu texto, o juiz está às portas. Sabendo que ele está chegando, quem sou eu para julgar o meu irmão? Deixe o juízo na mão do juiz. E que nós possamos tentar fazer de tudo para ajudar os nossos irmãos. Criticar faz parte da índole humana, mas existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Quase nunca ouvimos alguém fazer uma crítica construtiva a alguém. Precisamos mudar, precisamos transformar, mas isso faz parte da índole humana, isso faz parte de nós como seres humanos. Criticar está em nós, mas precisamos saber como, onde e quando e quais são as melhores palavras para fazê-lo.
Mas como fazê-lo sem ofender e quebrar relacionamentos? Como agir sem ofender e quebrar relacionamentos? O apóstolo Tiago já deixou bem claro para nós como nós devemos fazer. E aí eu quero trazer ainda uma palavra do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Em sua carta, Pedro escreve o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como que nós vamos falar sem ofender ninguém? Seguindo os conselhos do apóstolo Pedro, livrando-nos de toda a maldade que existe em nós, de todo o engano, de toda a hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Assim, meus irmãos, nós viveremos mais unidos como igreja, como corpo. Encerrando então, concluindo, a igreja precisa evitar o pré-julgamento do outro, sem antes ter as informações necessárias para que se possa manifestar qualquer conceito ou pensamento. A igreja precisa evitar o pré-julgamento, porque todo problema começa no pré-julgamento. Quando nós passamos a evitar o pré-julgamento, nós passamos a evitar que pessoas saiam feridas do nosso meio e passamos a evitar então as queixas, as reclamações, as difamações e as maledicências. O apóstolo Tiago deixa para nós: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Que Deus nos abençoe neste momento, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso culto. Queremos agradecer a você que participou conosco, que esteve conosco nesta noite. Deus seja louvado pela sua vida. Um bom final de semana aí para você. Aguardamos você no domingo. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da tua presença, da tua graça e misericórdia, nós oramos. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. E clamamos a Deus para que também o Senhor alcance cada pessoa que está agora participando conosco deste culto, aonde quer que esteja, que a mão do Senhor esteja visitando, a Deus, protegendo, livrando do mal, guardando, Senhor, suprindo todas as necessidades, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.